Vou me apresentar, vou apresentar também Carla. Eu sou Nora Geoffroy, sou professora da UFRJ e diretora acadêmica da BD, né? E a Carla é uma ex-aluna hiper querida, né? E eu convidei a Carla porque eu achei que a Carla, ela vai falar dela um pouquinho, mas também porque eu achei que o olhar do aluno para fazer as perguntas sobre o Laurea era o que mais interessava, né? Já que o objetivo dessa live é justamente a gente conseguir fazer com que as pessoas percam as dúvidas, né, que qualquer edital pode trazer. Aí, Carla, você se apresenta aí. Eu sou Carla. Posso apresentar? Pode? Eu sou aluna lá da UFRJ, né? Fui aluna da Nora já tem mais ou menos um ano, foi uma ótima experiência. Estou agora com o meu TCC indo para o concurso, então para mim é muito legal participar aqui, tirar essas dúvidas. Eu acho muito interessante toda essa iniciativa, né? Acho que é isso. Estou já com saudade da UFRJ nesse período. Eu achei que não ia sentir. Pois é, eu também. Estou sentindo muito. Muita falta, né? Que a gente não está fazendo nada online, gente. Na UFRJ, a gente está com as aulas suspensas, né? Então, isso é complicado. Muito complicado também, né? Mas, enfim, o que você quer que eu fale do Laurea? Pronto, voltou. Oi. Nossa. Eu queria que você me conte como é que começou. Alguém perguntou aqui, decoradora ou arquiteta? Nenhum dos dois são os designers de interiores, né? Tanto faz. Na verdade, tem que ser projeto de TCC. É o seguinte, deixa eu começar do começo, né? A gente sempre sentiu muita falta de um concurso que acolhesse alunos, né? Porque esses concursos que a gente vê por aí, que são concursos já tradicionais, eles são um trabalho extra classe. E a gente pensou na BD em fazer um concurso em que o aluno já aproveitasse aquilo que ele faz na sua própria escola. Então, a ideia do TCC, eu acho que foi uma ideia excelente, porque onde é que os alunos vão mostrar seu TCC? Né? Os alunos ficam muito orgulhosos de defender o TCC, querem mostrar para todo mundo, mas é lá naquela salinha com meia dúzia de pessoas e ali acaba um trabalho exaustivo, né? Que levou muito tempo para ser concluído. E aí a ideia foi de fazer esse concurso justamente para acolher esses TCCs. Né? Um outro motivo é que a gente no Brasil, o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, e a gente não tem ideia do que se pratica. Quem está no sul, o que está se praticando no nordeste, no norte, no centro-oeste. E aí eu acho que um concurso desse, ele pode unir estudantes de todas as escolas do país. Né? E é muito importante porque os estudantes podem ver o que eles estão fazendo, o que se está fazendo no país todo. Né? E outra coisa que eu também tive muito cuidado foi de acolher os 3 níveis de formação. Né? Tanto o nível técnico, que é um nível médio, quanto o nível superior no bacharelado ou na tecnologia. Então, a ideia é que vamos fazer um concurso para todos os cursos que fazem TCC e vamos acolher todo mundo e aí a gente vai ver a produção dos estudantes no país. É uma troca muito legal, porque realmente a gente não sabe, né, o que está se passando nos outros, até os outros níveis, até onde eles chegam, o que eles fazem, a gente não sabe. Então, ter essa troca é muito interessante, de fato, né? E não é uma troca só de aluno, né? É uma troca de professor também, porque os professores também participam. Porque também uma das ideias desse concurso é que ele fosse um concurso que acolhesse todos os professores que estão envolvidos com design de interiores. Então, se o professor quiser participar, ele pode ser um avaliador,
ele pode ser um orientador do trabalho já dentro da instituição, mas fora da instituição ele pode ser um avaliador do concurso, porque também eu acho que um dos pontos fundamentais em qualquer concurso é a avaliação. E muitos concursos que a gente vê por aí, eles são avaliados por pessoal do mercado, por profissionais, às vezes por lojistas, às vezes por fornecedores, né? E eu acho que essas pessoas, elas não têm o olhar que o docente tem, né? Porque o docente tem um olhar muito crítico, gente, para bater o olho e enxergar, né? Então, essa ideia de trazer os professores para avaliar, eu acho que é muito boa, porque o professor é quem melhor pode compreender a qualidade de um trabalho, né? Porque, às vezes, a pessoa que não está muito ligada, ela fica encantada com o aspecto de apresentação e deixa de ver detalhes sutis que um professor experiente vai lá e vai bater o olho e vai falar, epa, faltou isso, né? E eu achei que isso era uma coisa que os alunos mereciam, né? Uma avaliação muito bem feita, muito criteriosa. Até porque isso traz toda uma seriedade, né? Você saber que quem está te avaliando tem completamente a capacidade de estar te avaliando, tem toda a justificativa, o embasamento. Eu acho que isso é o que faz ser tão interessante você estar lá e você saber, eu sou um finalista, sabe? Eu realmente fui avaliada por tanta gente que é capacitada e eu fui reconhecido. Nossa, eu acho que esse reconhecimento do esforço que a gente fez, como você falou, é incrível. Carla, os professores que avaliam adoram. Eu recebo feedback, porque dá trabalho, né? Porque você tem que olhar cada trabalho, são 7 itens de avaliação, ele tem que dar nota, ele tem que justificar a nota, quando a nota for ruim ou mais baixa, ele tem que justificar. Então, dá trabalho. Mas os professores que avaliam, e eles fazem isso voluntariamente, entendeu? É um trabalho muito legal em prol da profissão. E eles falam, olha, aprendi muito avaliando, porque eu vi trabalhos de outros lugares que eu jamais poderia pensar que lá estavam fazendo isso. Então, é muito legal. Eu sou fã. Uma troca incrível. Eu sou fã, né? Eu não posso falar, eu sou suspeita. Eu estou bem animada de estar fazendo parte disso também, então também estou nesse lado. É muito legal. Eu acho que E como é que foi? Quem foi a ideia inicial, assim, falou, vamos fazer isso? Como é que vocês tiveram esse pontapé? Olha, quando eu fui chamada para ser diretora acadêmica da BD, em 2016, eu tinha que apresentar logo, comecei em dia 1º de janeiro, e em março ia ter uma convenção, em que eu ia ter que apresentar um plano, né, do que eu ia fazer na minha gestão como diretora acadêmica, né? E esse concurso, né, conversando com a então presidente da época, a Renata Amaral, uma pessoa muito querida, ela falou, Nora, vamos bolar um concurso diferente. Aí eu falei, Cacilda, é tudo que eu quero. E aí foi a fome com a vontade de comer, né? Aí a gente foi em frente. E foi ótimo, tá dando super certo. Eu acho que lá na faculdade todo mundo fica animado, fica preocupado, gosta de ver e torce e vota tanto. Eu lembro que, acho que a primeira edição que eu vi foi a da Letícia, né? Que a Letícia ganhou o voto popular, que eu fiquei toda animada, vi uma galera se movimentando e procurando. Eu acho que eu na época não estava nem fazendo projeto ainda, então eu não ia nem estar vendo aquele conteúdo, porque não tinha porquê, né? Não tinha um incentivo para eu estar vendo aquilo, mas aí eu vi tudo, já desde aquela época, vendo o que estava sendo produzido, né? Foi um incentivo bem legal, foi já foi dali uma coisa bem legal para mim. Alguém falou aí, ó, Renata é um luxo, é mesmo, Renata é um luxo. A Carol falando também, o concurso incentiva muitos alunos. Que Carol é essa? Eu acho que a Carol vai fazer o TCC agora nesse período, é Caroline Souza. Tá. É a próxima, no próximo é a vez dela, tô esperando. A ideia também é incentivar alunos mesmo, né? A ideia é muito essa também. Eu acho que faz muito parte, né? Eu acho, é isso que a gente está falando, esse reconhecimento mesmo. Agora, essa coisa do incentivo do aluno, por que
o trabalho em grupo, tem uma cláusula que fala que os trabalhos em grupo não são aceitos. É comum ter, a gente não tem, né? Mas é comum ter trabalho em grupo nas universidades, nas outras instituições? Pode acontecer, né? Algumas instituições me escrevem pedindo, pelo amor de Deus, os alunos querem participar, mas o trabalho aqui é em grupo, né? E a gente não abre mão desse quesito. Por quê? Não é porque a gente é chato. A gente não abre mão desse quesito porque a gente considera o TCC um elemento muito importante na formação do aluno, né? É quando o aluno ele vai coroar o curso dele fazendo aquele projeto. Então, vai ver o que é verdade, né? Exatamente. Oi, eu estava esperando. Mas então, o que eu estava falando? Esqueci. Você estava falando que o TCC coroa, né? Então, finaliza. E a gente sabe, né, como é que aluno... Tem alunos e alunos, né? Tem alunos muito empenhados, né, que assumem aquilo assim com muita garra, e tem aluno que vai na onda, né? E a gente acha que as boas escolas, elas... apesar de dar muito trabalho, você vê lá na escola que a gente tem um número reduzido de alunos, você vê o trabalho que o TCC dá, né? Dá trabalho para todo mundo. Inacreditável. É inacreditável, dá muito trabalho. E a gente acha que isso é um ponto fundamental na formação, né? A gente quer elevar o nível da formação dos alunos, a gente quer melhorar as escolas, a gente quer trazer todo mundo para cima. Então, a gente não aceita o TCC em grupo. Entendeu? Dá mais trabalho para as escolas, né, e para os professores, porque aí você vai ter que ter mais professores orientadores. Mas as escolas teriam que fazer um esforço nesse sentido, porque isso vai melhorar muito a qualidade desse aluno egresso, porque o aluno que passa por um TCC é um aluno diferente. É uma mudança, né? Quando você olha e fala, nossa, realmente, eu fiz isso tudo, eu sou capaz de pegar todo esse conhecimento que eu trouxe, de não sei quanto tempo que eu estou na faculdade, e juntar tudo num projeto só, e deu certo, sabe? Eu acho que isso é... E, Carla, durante o processo, haja reclamação de aluno, né? Que é coisa demais, que a gente não dá conta, que a gente não vai dar conta, que não sei o quê, adia um dia, adia 2 dias, né? Mas, na verdade, a gente sabe que isso é uma coisa muito legal na formação de vocês. Eu tenho o maior orgulho. Eu acho que faz até parte, né, da gente entender as lutas que a gente precisa lutar fazendo naquele projeto e ver o nosso tempo. Obviamente, eu reclamei em algum momento, né? Período passado eu estava aí reclamando pelos cantos. Mas eu acho que faz parte, eu acho que é uma sensação muito doida, olhar e falar, nossa, eu fiz, isso aqui é meu fruto, do meu projeto, meu esforço, e eu tô indo com ele para algum lugar, ele tá sendo valorizado, nossa, isso para mim tá sendo uma sensação maravilhosa. Ai, que bom, que bom. Agora, quer falar um pouquinho sobre as apresentações? Vamos ver. Sim, a apresentação dele, né? Porque a ideia... 2 pontos que eu acho importante quando a gente fala da apresentação que vai, né? Primeiro, é a fidedignidade do trabalho que vai em relação ao trabalho que foi defendido na instituição. Porque a gente sabe que os trabalhos, às vezes, eles têm uns erros, têm uns defeitinhos, tem algumas coisas. Se tivesse mais 15 dias, podia ter feito isso melhor, podia ter detalhado isso melhor e tal. Mas a gente não pode abrir mão dessa fidelidade, entendeu? O aluno tem que mandar o trabalho que a instituição pediu e com o qual ele foi aprovado. Agora, cada instituição tem um formato diferente, né? Lá na UFRJ, nosso formato é outro, completamente diferente. Mas o que o aluno tem que fazer? O trabalho está pronto. Ele só tem que adaptar aquele projeto a um formato, que é o formato que a BD consegue acolher para mandar para avaliação dos professores. Então, tem lá, está tudo escrito no edital, gente. O edital é uma coisa chata de ler, mas vale a pena.
tem que ser sentido paisagem, tem que ter lá o número da inscrição do aluno. E a primeira prancha, na primeira prancha, você já tem que colocar um texto, que é um texto do coordenador ou do orientador do projeto, é do professor, tá? É da instituição. É um texto institucional. Um pequeno texto que o aluno, que o professor diga o que foi pedido para aquele aluno. Qual era o problema de projeto que ele tem, qual era o desafio que ele tinha, né? E depois, além desse texto, vai ter o texto do briefing e do conceito do aluno. A gente pede que na primeira prancha venha isso, porque o professor, quando vai avaliar, ele já bate o olho ali, ele já vê o que a instituição pediu e, ao mesmo tempo, ele já vê a resposta conceitual do aluno, né? E aí, nas outras pranchas, é tudo livre. O aluno pode continuar falando, ele pode continuar fazendo textos, pequenos textos explicativos, ele pode fazer da forma que ele quiser. E ele pode também selecionar, porque a gente só aceita no máximo de 10 pranchas, né? E os alunos, às vezes, querem apresentar mais. Lá na escola mesmo, a gente tem um número maior do que 10. Mas os alunos vão ter que selecionar. E eu penso sempre que o aluno deve ter um discernimento na hora de selecionar e falar assim, como é que eu mostro melhor o que a instituição me pede e o que eu respondo. Então, ele que vai saber se ele vai mostrar 3, 4, 5 pranchas, cortes, vistas, perspectivas, renderizadas, projeto executivo, detalhamento. Cada aluno é livre. E aí é um ponto importante. Isso, você sabe que muita liberdade causa insegurança, né? Muita gente fala, mas manda um modelo pra gente, não tem modelo, só tem o limite da prancha, do número de prancha, o limite do peso, tantos megas, que eu já não me lembro, e 30. Ali, 30 megas, o aluno ali, ele vai ter que falar, gente, como é que eu mostro da melhor forma possível isso que eu tenho que mostrar? Então, ele tem que pensar o quê? Olha, os professores lá da Conchinchina vão avaliar. Como é que o que eles precisam saber para eles compreenderem o meu trabalho? E aí ele vai selecionando e vai fazendo o que ele quiser. E depois ele manda. Quanto mais criatividade nisso, melhor, né? Quanto melhor a apresentação, melhor. Então, essa liberdade é uma coisa que eu faço questão de manter. Eu acho que é um ponto alto do projeto, porque realmente o aluno vai se mostrar, né? Vai mostrar qual é o potencial criativo que ele tem. Ah, entendi. Então, assim, isso é legal de saber, né? Que a gente não precisa necessariamente mostrar absolutamente tudo que a gente fez, ou exatamente do jeito que a gente mostrou, porque às vezes fica difícil. Se eu tivesse que botar exatamente do jeito que foi para a UFRJ, nas 10 pranchas não ia caber, né? Não cabe. Então, eu posso dar aquela valorizada, né? Tipo, o que precisa para entender o meu projeto, como que é a melhor forma de entender meu projeto. Claro. Exatamente então, isso. Tá bom. Você tem que ir selecionar as melhores perspectivas que você tem, as melhores pranchas, né? Os melhores textos, né? Os pontos altos do seu trabalho, gente. Porque ninguém vai precisar mostrar os pontos que não ficaram lá muito bem resolvidos, né? A pessoa tem que ser, né? Mostrar o que melhor tem, esperta, né? Tem uma pergunta aqui que está só perguntando, haverá alguma mudança em relação à edição que receberá os alunos que se formarão em meio aos problemas da pandemia? Não sei se você sabe resolver. O Laurea Máxima, ele é anual, né? A gente colocou ele anual. Então, em 2021, a gente vai fazer o concurso Laurea Máxima, se Deus quiser, e a gente vai acolher os alunos de 2020. Não importa, a não ser que não tenha, mas tem, né? Tem muitas escolas aí trabalhando, né? Inclusive, está trabalhando à distância, não é o caso da minha, mas tem muita escola trabalhando à distância. Isso aí a gente vai ter que resolver também na medida que o problema aparecer, né, gente? Porque hoje a gente está trabalhando com essa
com esse universo de vender, de fazer a cerimônia de premiação em novembro em Belo Horizonte, né? E vamos ver se a gente consegue. Eu espero sim, a gente está trabalhando para isso, acredito que a gente consiga sim. Ah, que bom. Isso era uma outra coisa que eu ia perguntar. Será que até lá a gente chega, né? Até lá vai dar certo, né? Temos que pensar que vai dar certo, né? Temos que pensar que vai dar certo. A gente não pode parar tanto. Tem alguma pergunta aí, você vai falando, porque daqui eu não enxergo, eu tenho que chegar pertinho. Tem uma menina perguntando, deixa eu ver como é que é o nome dela. Simone, geralmente os cursos técnicos, os temas para TCC são livres ou tem um direcionamento do que é mais pedido no mercado? Acho que depende da instituição, né? Estou perguntando se o tema é livre, o tema do TCC. O tema é sempre livre. Cada instituição pode propor o que quiser. A gente não está interferindo no modelo da instituição. A gente está se apropriando do modelo da instituição e os alunos fazem o trabalho. E é isso que vai ser julgado, né? Sim, eu acho que a proposta é mais de você receber realmente o que eles estão produzindo, do jeito que eles estão produzindo, né? Tipo, de você ver o que a gente está fazendo, do que mexer no que está sendo feito, né? Sabe aquela música, Brasil, mostra a sua cara? É isso que designers de interiores tem que fazer, tem que mostrar a sua cara, tem que mostrar o valor do seu trabalho, né? Quantas vezes vocês se formam e as pessoas perguntam, mas o que um designer de interiores faz? Ainda tem isso, né? Ainda existe isso. A pessoa não entende muito. É arquiteto? Não. Vocês têm que mostrar a cara de vocês. É isso que a gente tem que mostrar. Poxa, que maravilha o que a gente faz. Não é? Com certeza, porque... E os projetos são tão diversificados, né? São tão diferentes de um lado para o outro. A gente vê tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta ideia boa no sentido assim do temático da coisa, né? Isso é muito legal, isso valoriza o designer. É muito bom, realmente. Eu acho que eu queria muito poder ver, né? Na verdade, eu fico vendo isso, eu tinha essa curiosidade de estar do outro lado. A gente vê os 9, né? Os 9 finalistas a gente consegue ver no final, mas deve ser realmente muito estimulante, até muito inspirador você ver tudo isso que está acontecendo por aí, né? Exatamente. E a gente faz assim, né? A gente tem a seleção dentro da instituição. Cada instituição vai selecionar os 30% melhores trabalhos. Só 30%, gente. Aí as pessoas perguntam, por quê? Não posso mandar todos? Não pode. Por quê? Por quê? Porque a gente sabe que 30% está num nível muito bom. A gente quer trabalhar com o nível superior de cada curso. Entendeu? Porque a gente acredita que no superior é que todo mundo pode chegar. Então, 30% são esses que a gente acolhe. Então, a primeira seleção é dentro da instituição. Depois a gente tem uma grande seleção de gente do Brasil inteiro que vai escolher os semifinalistas. Né? Como é que... se cortando, desculpa. Como é que é feita essa... Como é que vocês organizam, mais ou menos, de quem que vai avaliar o quê? A gente não mostra, né? Não tem nome, não tem instituição, essa seleção. Isso que você lembrou é super importante, né? A gente pede que as pessoas evitem, de toda maneira, identificar o autor do projeto e a escola em que o projeto foi feito. Por quê? Porque a gente defende uma avaliação cega. O que é uma avaliação cega? Uma avaliação cega é assim, nenhum professor do Rio vai avaliar uma escola do Rio. Ele vai avaliar lá de Amapá, Manaus, onde for, mas do Rio ele não vai. Então a gente faz uma distribuição dedo a dedo, entendeu? Para não acontecer isso. Então a gente pede que ninguém se identifique, evite ao máximo. Às vezes, gente, as pessoas me perguntam, mas o meu aluno desenvolveu um projeto
para um hotel na beira da praia da minha cidade, que tem características muito específicas, né? E eu sempre falo assim, olha, se não der jeito, você fala assim, ó, hotel em metrópole praiana, em que o turismo é muito valorizado. Você tenta caracterizar sem identificar o lugar, né? É claro que aí às vezes, né, na hora que ele manda a imagem da locação do espaço, às vezes você identifica. Alguém reconhece. Mas aí não tem jeito, né? Aí também não tem jeito, né? Mas a gente pede que evite, justamente para nenhum professor avaliar o trabalho da instituição com quem ele compete, entendeu? A gente faz uma coisa muito, muito legal para essa distribuição. Sim. Nessa primeira avaliação saem 10 de cada. Sim. Aí é a primeira peneira. Então, é um mundo de trabalho, você tem que selecionar as 10 melhores notas, né? E depois a gente tem a segunda etapa, que é a etapa final, que vai selecionar os 9 finalistas, 3 de cada nível. Então, são 9 os que vão para Belo Horizonte, né? 3 de cada nível. E lá, cada um vai saber quem é o vencedor. Suspense. Desses 9, eu tinha essa dúvida também. Desses 9, essa questão da votação online, ganha um, né? Mistura os 3 níveis e vai ser o popular. A votação online é uma votação lúdica que a gente propõe, porque os alunos ficam tão entusiasmados e as famílias tão entusiasmadas, vamos fazer uma votação aberta, que o leigo pode participar à vontade, qualquer um, o pai, a mãe, a avó, a tia, o primo, todo mundo pode participar, e aí é claro que tem aquela parte de você fazer o seu marketing, né? E conseguir fazer com que muita gente vote em você. Mas é um vencedor misturadas os 9 projetos. Eu acho isso muito legal, porque acaba que a gente manda para um monte de gente, igual eu falei, que não ia ver aquele seu projeto, sabe? Eu mandei para minha tia mandou para gente que trabalha com ela, que não sabe nem que existe o concurso, mas aí vai estar olhando. Então eu acho que é uma divulgação enorme do que a gente faz, né? Do nosso trabalho, do nosso produto. Então acho que faz um papel muito forte também, apesar de ser muito quase, como você falou, lúdico, né? Apesar de ser lúdico, tem um papel gigante na representação do nosso trabalho, né? Divulgar, né? Mais gente vai conhecer, né? Isso é muito importante, a gente tem que exatamente. Fazer isso com muito carinho. Muito legal. Tô esquecendo alguma coisa? Quer falar de alguma coisa específica, mais do edital ou alguma coisa assim? Vê se tem alguma pergunta, gente, se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu vi que estavam perguntando aqui sobre se tem uma orientação, se os alunos podem fazer uma orientação dentro da universidade para montar essas pranchas, para como montar essa apresentação. Pode, sem problema nenhum. Todo mundo faz, né? Gente, desde que o projeto seja fidedigno, não tem problema nenhum você perguntar ao seu professor, olha, acha que eu mostro isso? Não tem problema nenhum. Né? O importante é essa... Oi, eu peguei isso aqui, não pediram para eu não tirar do lugar. Eu já peguei, porque eu fui enxergar. Eu lembrei de uma coisa que eu estava querendo te perguntar. Tem também, a gente não manda só o projeto para vocês, né? A gente manda um texto, que esse texto é para divulgar nosso trabalho depois. A gente faz esse texto falando de uma forma livre, né? Sobre o nosso trabalho, como se fosse uma sinopse de um filme. A gente faz uma... a gente pede que todo aluno mande um testículo, é um texto curto de 30 linhas, que caso ele seja um dos finalistas, né, e o trabalho dele vai ser divulgado, aquele texto vai acompanhar o trabalho, entendeu? É um texto de divulgação, então tem que ser um texto rápido, curto, para as pessoas verem. Entendeu? Esse texto não entra no escopo. Não entra na avaliação, né? Não entra na avaliação, não. Entendi. Eu acho que a gente mais ou menos tirou todas as minhas dúvidas. Eu queria falar com você um pouco esse cronograma. O aluno realmente só se move, assim, só
interfere na hora de enviar o projeto, né? O aluno envia o projeto dele e com ali acaba o trabalho do aluno. A inscrição é feita na primeira etapa pela instituição. A instituição vai dizer, olha, nós temos 50 formandos e desses 50 foram selecionados esses 30%, que são esses 15 que estão aparecendo aqui. Sim. Aí ele vai clicar nos 15. Isso é importante, né? Para a BD a gente vê que essa proporção está sendo mantida. Sim. E depois, a instituição também, ela inscreve os professores que desejam participar das avaliações. Porque esses professores, gente, eles depois são sorteados, entendeu? A gente vai sortear, porque o número é muito grande, a gente sorteia e aí a gente confirma, porque às vezes o professor dá o nome em janeiro, mas quando chega em julho ele está com problema, não pode participar, então a gente confirma se ele realmente vai poder participar, e aí ele participando, ele vai receber uma senha de acesso, ele vai ter acesso aos trabalhos que ele vai avaliar, e ele vai receber a ficha, uma ficha para cada trabalho, ele dá a nota, avalia e manda de volta para a BD. Tudo feito online. Sim, a avaliação dos projetos, avaliação, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Hannah, que é sobre a apresentação, né? Aquilo que a gente estava falando de ser digno ao que a gente apresentou. Ela perguntou se a gente precisa usar os mesmos renders ou a mesma forma de representação que a gente apresentou o nosso TCC lá na faculdade, ou se a gente pode gerar novas imagens. Gente, olha só, o importante é a fidedignidade ao projeto, né? É claro que quando você faz lá no computador, que vocês renderizam a maquete eletrônica e tal, vocês selecionam uma imagem, mas depois, quando o trabalho fica pronto, que vocês defendem, você fala assim, poxa, mas faltou isso do outro lado que eu não mostrei. Aí, agora, se você quiser mostrar aquilo que você criou e que você não pôde mostrar no seu TCC, mas que aquilo é parte integrante lá da sua especificação, aí não tem problema nenhum, entendeu? O importante é essa fidedignidade. E se tiver... Quando o coordenador se recusa a inscrever a instituição, como o aluno pode proceder? O Paulo perguntou. Gente, mas eu desconheço de algum coordenador se recusar a inscrever a instituição. O que eu sei é de muito aluno querendo participar e a instituição não poder inscrever porque justamente eles não fazem um TCC individual, né? Agora, se realmente acontece isso em algum lugar desse país, esse país tão vasto, né? O que tem que acontecer? O aluno tem que pressionar a própria instituição, porque eu acho que a ABD é uma associação nacional, séria, comprometida com a qualidade do ensino, com a qualidade da formação, comprometida também com o mercado de trabalho, com seus profissionais. Eu acho que a instituição só tem a ganhar se ela participar, né? Eu acho que cabe ao aluno uma pressãozinha aí no caso, né? Mostrar como que isso vai ser bom também, né? Você falar, olha, da minha instituição saiu aqui uma pessoa que chegou finalista no concurso, valorizando perante o Brasil inteiro. Eu acho que tem toda uma... Esse ano a gente vai dar um selo. Acho que os finalistas, né? Os 9 finalistas, eles vão ganhar um selo em que eles vão poder colocar em todas as comunicações dele como um finalista do Laurea Máxima. Então, a gente está crescendo e criando coisas aí para valorizarem essas pessoas que investem, né, no concurso. Né? Para mostrar que teve, né, todo esse reconhecimento. Eu acho acho essa divulgação importantíssima, em geral, falando assim. Acho muito legal tudo que envolve, né? Acho que é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu já perguntei todas as minhas perguntas, então... Acho que a gente podia falar talvez um pouco do cronograma, né? Não sei, ou talvez os critérios de avaliação. Qual dos dois você acha mais legal da gente falar? Eu acho os critérios de avaliação, não? Vamos, Espera aí, deixa eu abrir aqui.
Deixa eu abrir aqui. Porque também tem é bom que a gente saiba disso, né? Todo mundo que está indicando o projeto, é muito legal saber disso, porque é o que a gente vai selecionar, né? Na hora que a gente vai selecionar o que a gente quer mostrar, a gente tem que ter noção de que tudo isso aqui vai estar sendo avaliado, de que tudo isso aqui conta para todo mundo. Isso. Tá no item 6, na página 5. Item 6, critérios de avaliação, exatamente. O primeiro critério é programa, briefing e conceito de projeto. Gente, o programa é o pontapé inicial do briefing, mas não é o briefing, né? Sim. E não é todo mundo que sabe disso. Então, é preciso que as instituições e as pessoas e os alunos compreendam o que é um briefing e como é que ele chegou, através do briefing, a um conceito de projeto. A gente sabe que essa parte é a fundamentação do projeto. É nisso que um projeto se fundamenta. Então, o aluno tem que mostrar isso, né? Não tô falando aqui de prancha conceitual, não estou falando de mood board, não estou falando disso. Eu estou falando de tudo que ele estudou e pesquisou para fazer aquele projeto. Aquilo vai gerar um conceito do projeto. Esse é o grande lance, né? Então, todo projeto tem que ser fundamentado por um conceito. Então, esse é o item A. O item B é a concepção, a coerência entre conceito e partido. Ou seja, o partido, gente, é a materialização do conceito. Quer dizer, você tem um conceito de projeto, que é uma coisa ainda no nível das ideias, e você vai transformar aquilo numa forma, numa matéria, numa coisa concreta. Então, tem que haver coerência entre isso que você pensou como ideia e isso que você realizou como concretude, né? Então, você tem que mostrar isso. Depois, a criatividade, viabilidade e execuibilidade da solução. Ou seja, a solução tem que ser criativa, mas ela não pode ser uma criatividade que não seja execuível. Quer dizer, uma coisa fora da realidade. Ela tem que estar calcada na realidade, né? E ela tem que ser possível de ser executada, né? Então, a gente também tem esse pé na concretude, né? Na realidade, na né? realidade. Sim. O item 4 é atendimento ao conceito de design universal. Ou seja, a gente hoje em dia, o conceito de design universal, ele é base, fundante do profissional designer de interiores, né? Embora ele vá fazer uma casa, ele já tem que pensar nessa casa com um conceito que vai tentar ao máximo, né, junto ao seu cliente, educar o seu cliente para esse olhar, né? Educar o seu cliente para que qualquer pessoa tem que usar essa casa bem. Porque esse cliente vai ficar ali 10, 15 anos, depois ele vai vender, a casa vai passar para outro. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a gente deve atender a todo mundo, né? Essa coisa inclusiva. Isso é o coração do design de interiores, a gente não pode abrir mão disso, assim como é a questão da eficiência energética e atendimento à questão da sustentabilidade. Um designer de interiores hoje não pode especificar sem pensar na questão da sustentabilidade, gente. Olha o que o mundo está vivendo, olha o que a gente está vivendo, né? Isso mostra, mais do que nunca, o papel do designer como um profissional que ele tem uma expertise super focada no indivíduo, no sujeito, no usuário daquele espaço, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Depois, o penúltimo... Oi, quer falar? Não, desculpa, vai, continua. A questão do conforto térmico, acústico e lumínico, né? É claro que o conforto térmico, acústico e lumínico, eles são partes técnicas, né, fundamentais e que cada nível vai trabalhar dentro do próprio nível, né? Sim, dentro do seu limite. Né? Dentro do seu limite. O profissional de nível técnico, ele vai pensar na questão lumínica dentro do conceito dele. E é assim que ele vai ser avaliado. Porque eu também esqueci de falar, ele só vai ser avaliado por professores do nível técnico.
Então, isso é Assim, muito importante. o avaliador sabe qual é o nível que ele está avaliando, né? Ele está dentro daquele meio. Exatamente. Ele atua no nível técnico e ele avalia trabalho de nível técnico. Ele atua no tecnológico, ele avalia trabalho de tecnológico. Então, fica uma coisa muito equalizada, né? Sim. E, sim. finalmente, a questão da representação gráfica, apresentação e comunicação do projeto. Que vocês sabem que a gente tem que comunicar bem. Né? A gente tem que saber comunicar o projeto. Às vezes o aluno tem um projeto muito legal, mas ele pecou na apresentação, a apresentação é parte integrante. Então, o que acontece aqui? Cada item desses, são 7 itens, eles valem 10 pontos. Então, o máximo que o aluno pode ter é 70 pontos. Né? E aí, os professores vão dando as notinhas e, no final, a gente tem uma classificação. É assim que a coisa funciona. Os critérios de desempate são o item B e o item C, né? O primeiro, concepção do projeto, coerência entre conceito e partido. Sim. E depois a criatividade, viabilidade e executabilidade da solução, né? Da solução. Isso acho que é importante saber. Exatamente. Tem um comentário aqui, é da Vilma, que fala que eu te assisti falando assim, parece até que a gente tá tendo uma aula, né? Eu acho incrível também, eu concordo super com ela. Acho ótimo. Olha só, tem uma crítica aqui. O modelo, acabei de ler, é da Laura. Minha querida Laura. O modelo congela, não é bom, compromete a crítica e a criatividade. É uma crítica, Laura? Não, eu acho que ela estava concordando com a gente, não sei. Fiquei na dúvida. Foi no momento que a gente estava falando da apresentação, né? Eu não sei também. Laura, é uma crítica? Eu tenho uma pergunta aqui nessa questão também As normas técnicas precisam aparecer no escopo? Como elas são avaliadas pela banca? Olha só. Se a sua instituição trabalha com normas técnicas, gente, isso é um diferencial maravilhoso. Você coloque isso lá. Por quê? Estou até querendo fazer uma live sobre normas técnicas. Por quê? Gente, as normas de desempenho estão sendo relegadas a 15º plano e a gente tem que estar ali com elas ali do lado, olhando o tempo todo, porque nosso aluno não pode especificar sem conhecer as normas de desempenho. Sim. Não é verdade? Às vezes a gente lê tanto aquilo, lê, só lê de novo. Pois é claro que as normas, elas estão, assim, vamos dizer, na alma do projeto, né? Porque, por exemplo, a norma 9050 de acessibilidade. Qualquer professor que for julgar vai estar com a norma na cabeça e vai ver se seguiu ou não a norma, né? Mas tem também aquelas normas de vigilância sanitária, por exemplo, no caso de restaurantes, no caso de clínicas médicas, né? Que os alunos têm que aplicar, porque tem determinadas coisas que você não pode fazer, porque a vigilância sanitária não permite, não é verdade? Usar determinados materiais em consultórios dentários, por exemplo, e por aí vai. Então, as normas, elas fazem parte. Agora, o aluno tem criatividade para pensar como é que ele vai mostrar que ele pensou nisso. Sim, sem ficar maçante também, né? Porque às vezes a gente só colocar a norma é complicado, né? Eu tenho uma assessora aqui com as perguntas. Uma das perguntas que chegaram é se o professor avaliador é associado ao ABD, necessariamente? Não. A gente gostaria que fosse. A gente gostaria, gente, que todo mundo, né? os professores fossem associados da ABD. Porque o professor, olha só, o papel do professor é fundamental na formação. E se o professor estiver perto da BD, o professor pode contribuir muito para a melhoria da formação profissional, porque a BD está trabalhando incessantemente para isso, né? Então, mas a gente não vamos dizer, não corta quem não é associado, não. Qualquer professor pode ser, desde que seja professor de projeto, entendeu? Sim. Tem que ser um professor de projeto. Não pode ser um professor... de detalhamento, de técnico. Um projeto. Se for um projeto de detalhamento, tudo bem. Agora, se ele for um professor, por exemplo,
prática profissional. Sim. Porque aí pode ser um professor que nem seja designer, entendeu? Uhum. Nem tenha o conhecimento, Sim. assim, da questão do projeto, né? Sim. Professores arquitetos, essa é a minha dúvida. Professores arquitetos também podem avaliar se eles forem professores de projetos de interiores? Podem Sim. avaliar. Nós não temos nada contra os arquitetos, pelo contrário, a gente acha que eles são bons parceiros e quando essa confusão aí acabar, essa briga de egos, essa coisa aí, eles vão ver como é que arquitetos e designers podem trabalhar juntos muito bem, né? Lá na faculdade mesmo, né? A gente teve um monte de professores de projetos, são professores excelentes, são arquitetos. Mas lá na faculdade a gente veste a camisa, né? O professor lá tem que vestir a camisa, né? É verdade. Né? Tem uma outra pergunta aqui que até eu sei responder. O aluno pode se inscrever ou o professor que avalia? É a banca, né? Você apresenta o seu trabalho final para a banca. A banca tem que te indicar, né? A banca da instituição é que vai selecionar os 30% que podem participar do concurso. Não é o aluno, né? E o aluno também não se inscreve, né? É a banca que inscreve, a instituição inscreve o aluno. Inscreve o aluno, e diz quais são os projetos. A partir disso, a ABD vai entrar em contato com o aluno, vai dar um número para ele vai ter um número que é sigiloso, só ele sabe, para ele colocar nas pranchas, e aí ele vai ter acesso a como ele vai mandar o trabalho e tudo mais, seguindo o prazo e tudo mais. Sim. Tem uma dúvida aqui que não condiz com o Laura, você quer que eu leia para você? Pode ler. Fala o seguinte, o incentivo para produzir para a revista Intramuros pode melhorar por parte das instituições? O incentivo para? O incentivo para produzir para a revista Intramuros pode melhorar por parte das instituições? Claro que pode. Ela tá querendo... Sim, porque a Intramuros, eu vou falar rapidamente o que é, a gente está com tempo, eu tenho que ver aqui meu tempo, meu Deus, eu tenho medo só do tempo. Mas olha só, é o seguinte, a Intramuros é também um outro esforço da BD, no sentido de produzir uma revista de qualidade com trabalhos realizados dentro das instituições. Então, é trabalho de aluno, trabalho de professor, qualquer tema. A gente tem lá um edital todo ano, a revista sai uma vez por ano, e o mais legal é que a gente está começando a produzir uma série de textos só focados em design de interiores. Porque a nossa profissão foi muitas vezes refém da arquitetura e se apropriou de textos da arquitetura fazendo uma passagem para o nosso entendimento. E hoje em dia não. Hoje em dia os textos em design de interiores específicos estão aparecendo com muito mais frequência, né? Nas mídias e tudo mais, nas revistas. Então a gente espera que cada vez mais alunos e professores mandem seus textos, né? Para a gente continuar fazendo isso e continuar incentivando também a pesquisa nas instituições, né? Porque os alunos têm que aprender a pesquisar, poxa, tem que pesquisar, tem que saber como é que você vai correr atrás de um material, como é que você vai fazer, ou de um tema que está na sua cabeça. Chama um professor para ele te orientar, escreve sobre aquilo, isso é muito rico, isso desenvolve muito o raciocínio, a reflexão crítica. Então, a Intramuros, eu acho que ainda pode ganhar muita visibilidade dentro das instituições, sim. Sim, legal. Tem uma outra pergunta aqui, como você se inscreve para avaliar, também que também é da mesma forma, né, pelo site da BD? O avaliador? Como que você inscreve? Quem inscreve o professor avaliador é a instituição. Cada instituição tem que perguntar entre os seus professores, olha só, quem quer participar esse ano? Eu quero. Aí ela inscreve. E aquele nominho fica lá, ela manda acho que o e-mail, o telefone, qualquer coisa, aquele nome fica lá e depois ele vai entrar no hall para participar. É muito simples, gente, tá aberto a todos os professores. E é uma experiência trabalhosa, eu não vou mentir, mas o professor trabalha mesmo, trabalha muito, né? Faz parte.
Outra pergunta, de novo, é livre para colocar o que quiser do projeto nas pranchas? Acho que Nath. Se é É livre, livre, né? Você, sim, é, foi o que eu falei. a primeira prancha tem a restrição, né? Se você mostrar. A primeira prancha, eu já expliquei, tem que ter um texto da escola, dizendo o que ela está pedindo, e depois o texto do aluno, explicando como é que ele chegou, o texto do briefing, explicando como ele chegou ao conceito. E a partir daí, tudo é liberdade. Né? Aí o aluno mostra o que ele acha que ele vai mostrar que a sua escola tem de bom e que ele conseguiu expressar no TCC. Isso está no... Falar aqui onde está no edital, no item 3 do edital, que está mais explicadinho lá, né? Está mais regradinho o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Acho que vale ler. Se você está indicado ao concurso, é muito importante ler esse edital, né? E nessa parte tem bem discriminado como fazer a apresentação, né? Gente, esses critérios... A gente sabe que edital é uma coisa chata de ler, né? Mas se você vai participar, chega um dia, senta de manhã, lê, pensa se você tem dúvida. Se você tem dúvida, escreve para a comissão organizadora, tem um e-mail ali para você tirar suas dúvidas, né? Mas leia, porque se você não cumprir as regras, o trabalho vai ter que ser cortado. Então, é muito importante cumprir regra, né? Regra existe para ser cumprida. Né? Sim. É muito importante. E aí, usa a sua liberdade. Fala. Não, usa a liberdade. Usa a liberdade para as pranchas, né? Mas se atém ao que o edital exige, porque é assim que a gente consegue equalizar os trabalhos para poder fazer uma boa avaliação. Com certeza. O que eu ia perguntar se você tem uma média, assim, na sua cabeça de quantos projetos vocês tiveram indicados nos últimos tempos? Assim, não tenho. Não tenho. Ah, que curiosidade. Mas é muita... vem aumentando, né? Sucessivamente vem aumentando essa participação. Imagina. Até porque... eu já recebi assim, olha, nós não participamos ano passado, mas esse ano já consegui passar a obrigatoriedade do TCC e individual, então a gente vai participar. Então isso aí vai aumentando, né? E eu acho, gente, agora a gente tem pouquinho tempo, mas eu gostaria de finalizar pensando o seguinte: esse momento que a gente está passando, né, é um momento super favorável para os alunos que forem selecionados, eles se dedicarem a isso. Porque a gente está em quarentena, né? Os trabalhos já foram feitos, já foram aprovados, agora é só questão de botar a mão na massa e fazer. Então, o período é favorável, né? Um outro dia, uma pessoa falou assim para mim, mas você está pensando em concurso numa época dessas? Eu falei, eu estou pensando em concurso numa época dessas porque eu acho isso. Os trabalhos já foram selecionados, os alunos já sabem quem pode participar e eles podem botar a mão na massa, né? Eles podem fazer isso de uma maneira bem calma e para ter um resultado até melhor, né? Agora a gente, em vista dessa situação, a gente estendeu o prazo, estendemos o prazo para o nosso limite, mais do que isso não dá para fazer, porque a gente não tem como avaliar. Então, saibam que agora o edital está com prazo limite. É esse prazo que vai ser seguido. Então, a gente vai chegar lá. Eu até percebi isso, porque era 3 de julho, se eu não me engano, né? E agora está lá em agosto. Eu reparei. Não, era abril. Virou... Não, era agora já, né? Era um mês e meio daqui para frente. Era 20 de abril, passou para 5 de julho. É o prazo máximo. Ô, gente, eu tô preocupada aqui com a live cair, porque eu entrei 5 minutos antes. Acho que já dá para finalizar. Gente, então, olha só. O pessoal tá agradecendo aqui, Nora, o trabalho na BD. Ai, que bom. Todo mundo aqui nos comentários, acho que depois, quando salvar, você pode ler. Tá bom, tá ótimo. Gente, muito obrigada por vocês terem escutado, participem, eu conto com vocês. Obrigada, Carla, que é ótima essa interlocução com o aluno, porque provavelmente você fez todas as perguntas que os alunos gostariam de fazer. Não é isso? Tomara.
Então tá Obrigada ótimo. você, Nora, por ter me Gente, convidado. que bom. Um beijo grande, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.